Pessoal, bom dia, tudo bem? A gente vai dar um pouco mais de 5 minutos aí pro pessoal entrar e logo a gente começa, tá bom?
Pessoal, então vamos começando então aqui. Primeiramente, agradecer a presença de todo mundo aí nesse webinar. Eu estou de olho aqui no chat, então quem quiser mandar alguma informação, alguma pergunta, pode também usar a aba aqui de perguntas também, que aí depois, durante o webinar, eu vou respondendo, tá bom? O Terence, nosso outro convidado, ele vai dar uma atrasadinha, então a gente vai começar primeiro com o Augusto aqui, e depois, quando o Terence entrar, a gente direciona as perguntas para ele, tá bom? Primeiro me apresentar, né? Meu nome é Gabriel Ishida, sou gerente aqui na DP6, na área de Customer Data Management, então nosso foco é no trabalho de estratégia e gestão de audiências. Então, nosso trabalho aqui é muito trabalhar essa parte de como a gente ativa melhor, né? A gente integra dados e constrói audiências mais inteligentes na ativação em mídia, em relacionamento, enfim, em cross-channel como um todo. Eu estou aqui na DP6 desde setembro do ano passado, e então a gente agora tem essa oferta aí na DP6 para trabalhar com audiências. Esse webinar, então, é para falar um pouco sobre gestão de audiências. Então, a gente chamou 2 convidados, né? Como eu já falei, o Terence da Salesforce vai dar um pouco uma atrasadinha. E estamos aqui com o Augusto, né? O Augusto é gerente de performance lá no iFood, tem uma vasta experiência aí com CRM, né? Então, primeiramente, agradecer aí, Augusto, pela presença, pelo tempo aí disponível com a gente. E Augusto, eu acho que vale você se apresentar rapidamente, aí falar um pouco da sua carreira, da sua experiência com CRM, e depois eu tenho algumas perguntas aqui anotadas aqui para a gente começar o webinar, tá bom? Boa. Primeiro, obrigado, Ishida, pelo convite. Obrigado a todo mundo aí pela disposição numa terça de manhã chuvosa ou cinzenta, aí depende de onde você está. Bom, prazer, eu sou Augusto. Hoje eu estou como gerente de performance do iFood, focado no produto de iFood Mercado. Estou no iFood desde julho do ano passado, que é basicamente uns 10 anos equivalente numa outra indústria normal. Tocava antes todo o CRM da companhia e hoje estou tocando tanto a compra de mídia quanto CRM focado em iFood Mercado. Acho que esse é um bom resumo aí do que a gente está fazendo hoje. Legal, Augusto. Como eu anotei algumas perguntas aqui, para a gente começar nosso papo, Augusto, aí uma coisa que a gente vê bastante nos nossos clientes, nos prospects, enfim, todo o mercado como um todo, é a questão do desafio de quebrar os silos de dados, né? Provavelmente você já viu aí na sua carreira, na sua experiência, que nas grandes organizações a gente tem vários silos de dados, né, principalmente dados de consumidores, e que é um desafio muito grande, tanto tecnológico como organizacional, a gente conseguir quebrar, né, integrar esses dados para formar a visão 360 do consumidor, né? Então, a gente vê que esse desafio aí de integrar esses dados, acho que muita gente aí do webinar deve estar se reconhecendo, que é esses dados fragmentados, né? Na sua carreira aí, na sua visão, como que o iFood, né, enfim, no que você tem visto, como que a gente busca quebrar esses silos, né, integrar esses dados para que a gente tenha essa visão 360 do consumidor, né? Do que você tem visto aí no iFood, como que é o iFood, enfim, o que você puder falar para a gente. Legal, boa. Eu acho que o iFood ele tem uma posição até que diferenciada da experiência que eu tenho com o mercado. Aqui o pessoal leva dados bem a sério e entende a importância que tem dessa integração e quebrar esses silos, como você disse, dentro da empresa. O iFood ele tem uma equipe de dados, enfim, super admirável e ela é gigantesca. Então, ele tem uma equipe centralizada, mas com diversas ramificações dentro das próprias equipes, então, dentro do marketing, dentro de logística, enfim, dentro de cada equipe tem uma equipe dedicada. E essa centralização de dados, acho que ela funciona de maneira que o principal produto do iFood são os dados, né? É a tecnologia e é o que é o que a gente faz hoje. Então, essas equipes difusas e essas equipes funcionando em volta dessa estrutura que a gente tem de dados, dessa integração,
acho que faz a gente quebrar bastante esses silos e todo mundo ter acesso a todos os dados disponíveis da empresa, né? Então, a gente tem uma equipe incrível de Data Science que ela é responsável por trabalhar com modelagem de dados, enfim, trabalhar com modelos, projeções, regressões, enfim, muita coisa bacana que eles fazem. E eles estão junto dessa equipe de dados. Então, a gente tem desde engenheiros de dados, arquitetos de dados, analistas e cientistas para realmente fazer esse dado fluir, fazer todas as áreas conversarem entre si e ter entendimento do mesmo assunto do problema. Legal. Eu acho que até nesse ponto que você citou, né, eu acho que até fazendo um gancho aí do que a gente tem visto, acho que assim, no resumo investimento em tecnologia, né? Eu acho que o iFood e outras grandes companhias aí que estão na frente aí na área de dados, a gente tem visto muito que investir em MarTech, investir em profissionais, né, principalmente em Data Science, que a gente tem uma área aqui na DPC de Data Science, que isso ajuda muito, né, a dar importância e também a gerar mudança organizacional, né? Em alguns clientes nossos a gente tem visto que já tem essas mudanças no sentido de as diretorias começarem a olhar um pouco de que esses silos, né, e saber por que esses silos limitam muitas das tarefas, muitas das possibilidades que tem para trabalhar com dado, né? E já fazendo já o gancho com uma outra pergunta, no caso específico do iFood, a gente vê que tem basicamente 3 stakeholders, né, de relacionamento, né? Então, a gente tem os consumidores, né, que, né, fazem os pedidos, a gente tem os entregadores, né, que fazem, né, a ponte entre o estabelecimento e o consumidor, e o próprio estabelecimento, né, que aí tem o mercado, que é o que você atua, tem os restaurantes, né? Aqui, quando a gente trabalha com gestão de audiência, a gente trabalha muito também com essa parte de jornada, né? Então, de relacionamento, de aquisição, como a gente trabalha desde conseguir novos clientes até como a gente mantém, né? Fazer a retenção, relacionamento, mantém esse cliente, esse parceiro junto com a gente, né? Como que, acho que até vale você explicar um pouco para a gente como que o iFood enxerga essas 3 jornadas, digamos assim, esses 3 stakeholders, e como que eles trabalham juntos aí, né? Como que o iFood trabalha essas 3 grandes dados que a gente tem envolvendo os 3 stakeholders. O iFood ele enxerga essas 3 frentes, né? Então, o cliente, o entregador e o restaurante e o mercado como 3 clientes do iFood, né? O que a gente faz é a integração de quem a gente costuma falar de quem tem fome, de quem quer fazer a comida e quem quer fazer a ponte entre um e outro, né? Então a gente trata os 3 como clientes. Eu acho que o interessante no iFood é que por mais que a gente tenha essa divisão, então a gente tem equipes que olham para o consumidor, tem equipes que olham para os parceiros, que são os restaurantes ou mercados, equipes que olham para a logística, a gente trabalha muito forte em torno do problema, em torno da situação, ao invés de em torno da função. Então, se a gente tem equipes focadas com aquisição, equipes focadas com retenção, equipes focadas em mercado, por exemplo, a gente tem pessoas de cada uma dessas equipes que estão trabalhando em torno desse problema, trabalhando em torno de uma solução, enfim, de melhorar otimizações. E não só as equipes estão integradas, como os nossos dados, nossos bancos são todos integrados para realmente a gente conseguir enxergar de cada um do seu ponto de vista, enxergar a mesma situação, que é um pedido. Então, o pedido depende de alguém fazer o pedido, alguém preparar e alguém fazer a entrega. Cada equipe tem um ponto de vista diferente, mas cada equipe enxerga as outras duas. Então, por mais que a gente, dentro do marketing que eu estou, a gente quer gerar a demanda, quer gerar o pedido, a gente está enxergando como que a logística vai fazer esse pedido acontecer, a gente está enxergando como que o parceiro, o mercado vai fazer acontecer, e principalmente a gente está enxergando esse dado, a gente está enxergando essa informação, que é o que a gente mais trabalha, como que a gente consegue solucionar o problema baseado em todos os dados, né? Não só em alguns dados que a gente tem. Acho que esse é o destaque, a importância dessa integração. Então, o iFood tem um programa muito legal, que eu, enfim, assino muito embaixo, sou muito fã desse programa, que é capacitar todos os colaboradores a ter acesso aos dados. É como que você aprende, seja alguma linguagem de programação, como SQL, como Python, e como que você aprende a acessar esses dados. Eu acho isso incrível. E aí permite que todo mundo tenha acesso aos dados, independente do ponto de vista que você esteja. Então, acho que isso é um puta destaque que a gente tem dentro do iFood. Eu acho que nunca trabalhei com uma equipe assim, já trabalhei com linhas aéreas, que é uma companhia que tem um volume gigantesco de dados
e a gente sabe que ainda tem melhorias a serem feitas, enfim, tem muito trabalho a ser feito. Já trabalhei dentro de agências de comunicação, que a gente tem contatos com muitos clientes, e a gente enxerga muito isso, né? A distância que cada equipe tem da outra e a distância que o dado existe de um dado para o outro. Então, os dados de passageiros para dados de vendas, os dados enfim, de milhares de coisas dos clientes, eles são bem distantes. Acho que o iFood ele consegue crescer tanto e consegue se destacar tanto. Um dos principais pilares, acho que é esse, essa integração e enxergar que a empresa de tecnologia tem que ter foco, acesso e dados, sabe? Como fazer a ponte entre esse monte de dados e esses insights, acho que é capacitando toda a equipe que a gente tem. E principalmente dando acesso. Né? Legal. Até você falou, né, da sua última passagem, né, em companhia aérea, que é basicamente o que, né, a gente falou no primeiro ponto, né, a questão dos silos, né. Eu acho que esse é um cenário muito comum, assim, né, principalmente quando a gente está falando de ativação de audiências, quando a gente precisa ativar uma audiência, fazer uma modelagem, fazer uma modelagem preditiva, a gente aplicar propensões, a gente acaba precisando ter vários dados, né, de diversas fontes, e aí muitas vezes esses dados que são muito valiosos para a gente não consegue ter acesso, ou o acesso é muito burocratizado para a gente poder fazer essa audiência, né? Quando a gente trabalha aqui do lado da DP6, quando a gente está trabalhando essa parte de gestão de audiência, a gente frisa muito isso, né, de que primeiro a gente precisa integrar os dados, né, e os dados necessários para a gente poder criar audiências mais otimizadas. E até é legal que você falou do iFood, que na minha percepção, você, hoje em dia, né, o trabalho do analista de negócios aí, né, enfim, ele tem que saber um pouco principalmente de SQL, que eu acho que é uma linguagem mais tranquila, para você fazer suas próprias consultas, né, eu acho que está caindo esse mito de que o desenvolvedor, né, trabalha de um lado e o analista de negócio trabalha do outro, né. Como você falou aí no iFood, né, hoje o analista de negócio tem que saber fazer uma query ali, né, no SQL, às vezes também, dependendo do caso, no Python, para não depender do desenvolvedor, né, para pedir algum tipo de dado, né. Então, hoje em dia, sim, o SQL, por exemplo, é uma linguagem que você tem que aprender, porque o Google BigQuery, enfim, outras plataformas também utilizam, e facilita muito, né, esse intercâmbio, né, você faz uma consulta rápida ali, já tira um insight, aí depois você precisa fazer alguma informação para um relatório, você já pega ali, né? E aí você estava falando, né, a gente teve um papo ontem de alinhamento que o iFood já ensina, né? Tem esse manual aí de instrução, né? Falando um pouco, então, agora de ativação de jornadas, você falou um pouco de que, como a sua função hoje trabalha com o mercado, né? Então você liga muitos consumidores com o mercado, né? E você estava falando ontem, lá no papo que a gente teve inicial, sobre a dificuldade de fazer essas ativações, né, no sentido de que precisa ter infraestrutura técnica, precisa ter os dados, né, disponíveis para ativação, né, tanto no iFood aí, quanto na sua carreira aí trabalhando com CRM, como você enxerga, por exemplo, a importância da ativação first party, né, no sentido assim, como você trabalha muito com CRM, como você vê a vantagem, assim, quais as vantagens, quais os benefícios que tem, para quem nunca trabalhou aí com CRM, de você ativar dados proprietários, né? Você já trabalhou com CRM lá no seu último trabalho, você iniciou no CRM aí no iFood, e agora você trabalha meio que a cadeia inteira, né, ali do mercado. Como você tem visto aí, como que você tem visto no mercado e dentro do iFood essas ativações first party aí, né? Qual que é a importância, como vocês têm trabalhado esses dados proprietários aí no iFood? Acho que, enfim, as áreas de CRM estão crescendo muito e dentro de todas as equipes e empresas a gente vê o quanto está sendo investido, o quanto estão buscando por profissionais capacitados e principalmente tecnologia para isso, porque acho que o mercado de compra de mídia, o mercado de, enfim, publicidade, a gente está sempre buscando achar o melhor cliente, o melhor usuário, para ter a melhor taxa de conversão, para ter a maior incrementabilidade. Enfim, a gente tem sempre esse objetivo de um analista de marketing, de negócio, enfim, do que quer que seja. Eu acho que a importância da integração desses dados é que você já tem esse usuário dentro da sua base. Você já sabe o que ele faz, você já sabe o comportamento que ele faz, e você consegue encontrar outras pessoas similares a isso. Então, acho que a grande importância
integração de dados first party é você realmente já está ali dentro com o comportamento que você quer, comportamento que você espera. Dentro de mercado, a gente trabalha com um novo formato, né? É diferente de um restaurante, frequências são diferentes, retenções são diferentes, valor de pedido é diferente. Então, como que eu encontro usuários que já fazem o que eu queria fazer e como que eu replico isso para outros usuários? Então, tudo isso está baseado em dados, né? Tudo isso é baseado no você ter acesso a esses dados, você conseguir integrar a sua análise que você fez, enfim, a extração que você fez, como você disse, acho que a SQL é o novo Excel, não novo, porque já é bem antigo, mas a partir de agora, quem não entender de SQL, acho que vai sofrer cada vez mais. Então, acho que essa integração, esse acesso, essa democratização do dado através desses bancos e, enfim, plataformas de first party, só vão facilitar e vão ter um ganho gigantesco. Então, eles vão só a conexão entre aquela sua análise incrível, que gerou um site super bacana, que você acredita, que sabe que ele tem uma conversão boa, e a execução disso. Então, você simplesmente tem que exportar uma tabela com 2 milhões de linhas, com, enfim, tem todos os cuidados LGPD, não pode exportar dados identificáveis, subir isso numa outra plataforma, encontrar, match, todo esse processo que a gente sabe que toma muito tempo e a gente perde muita coisa no meio do caminho, perde muita eficiência. No iFood é um mercado muito rápido, então a gente precisa pensar, hoje às 10h20, está pensando no almoço de hoje, ao meio-dia, às 2 da tarde já não vale mais a informação. Então, a integração desses dados, acho que faz isso acontecer. Então, você consegue sair de uma análise para uma execução super rápido. E a iFood é uma empresa de tecnologia, uma empresa que tem um foco gigantesco em dados, e dados é uma prioridade gigante nossa. Tem uma iniciativa gigantesca, que é a iFood Brain, são super destaques, hackathons, toda a equipe do Bruno Henrique eu acho incrível, e eles fazem um trabalho, cara, super admirável, e eu estou do ponto de vista de marketing, nem estou dentro dessa equipe. Então, como dados é prioridade, é o foco nosso, a gente fazer a transformação entre insight e ação é super rápida. Então, a gente prioriza muito esses sistemas, integrações, enfim, acho que é o que faz a diferença para a gente ter essa agilidade que o iFood tem. Legal. E aí você falou um ponto legal, que é o dado acionável, né? Porque além desse processamento, né, enfim, hoje você perder tempo processando dado, ou você até fazendo coleta de dados, isso tipo perde muita agilidade, né? Um dos grandes assuntos aí que a gente vê é a personalização em tempo real. É o que você falou. Se eu não tenho o dado pronto para ser acionado num determinado horário, num determinado período, esse dado morre, né? Porque hoje é muito, né, essa ativação, essa personalização em tempo real aí, né? Então, e aí aproveitando então esse assunto, o Terence entrou. Terence, obrigado aí pela presença. O Terence, ele é um dos responsáveis pela área de dados da Salesforce aqui no Brasil. A Salesforce é uma grande parceira aqui da DPC, a gente começou a trabalhar principalmente por causa dessa parte de gestão de audiência, né? Então, Terence, assim, aproveitando o papo aqui que a gente estava trocando com o Augusto, uma das coisas que a gente estava falando é a questão dos silos de dados, né? Que hoje em dia, a grande parte das organizações aí tem esses silos de dados de consumidores distribuídos aí em diversas áreas, né? E a Salesforce, né, para quem a gente tem familiaridade, é uma suíte aí de marketing aí que tem diversas soluções e ajuda muito nessa integração de dados aí, né? Na sua visão aí como, né, como fornecedor, né, como plataforma, o que você tem visto aí no mercado em termos de ativação desse first party, né, de como está integrando, como as organizações têm integrado esses dados first party, e aí falar um pouco dos benefícios que você tem visto, né, dos retornos, principalmente nessa parte de personalização, na parte de DMP também, que tem muita empresa implementando o DMP. Então, seja bem-vindo aí, Terence. Obrigado pela presença. Pessoal, bom dia. Obrigado, Gabriel. Tudo bem, Augusto? Então... Bom dia, Terence. Endereçando a questão dos silos, acho que muitas vezes eu começo a conversar com o pessoal, eu falo que houve, quando se identificaram, né, a possibilidade, ou quando se identificou a possibilidade de trazer, vamos chamar aí de a jornada do seu cliente para o ambiente digital, houve aí uma pressa das diversas áreas dentro de uma empresa, dos diversos departamentos, para justamente fazer essa digitalização da experiência.
tá? Mas o que aconteceu? Ou na maioria das vezes, essa ação foi descoordenada. Então, o que eu falo é que a gente criou o Silos 2.0. Então, a gente tem jornadas do cliente... Caiu aqui a câmera? Deve estar ruim. A gente tem as jornadas do cliente, mas são jornadas separadas também. A gente tem jornadas digitais, mas jornadas que não se conversam. Né? E é por isso, para ficar na reclamação mais simples, poxa, acabei de comprar aqui o produto e agora estão mandando publicidade desse produto. E são jornadas que não se conversam, não é que não exista a capacidade, não é que não exista a competência, não é que... São sistemas que não se conversam. Né? Então, é fundamental o entendimento da Salesforce, e não é só da Salesforce, acho que todas as grandes empresas, foi o de evoluir seus stacks para que o cliente possa justamente encontrar essa integração dentro desse stack. Cada uma acabou vindo de um lado, você tem a Salesforce vem do lado do CRM mesmo, outras vêm do lado de gestão de experiência, outras vêm do lado do próprio banco de dados, mas... todas entenderam que é importante você ter uma suíte ampla para que essas jornadas não sejam desconectadas. Eu vou um ponto mais além. É óbvio que a gente tá aqui no capitalismo, né? Então não adianta, o pessoal vai fazer jornada separada mesmo. Mas o ideal é que a gente encontrasse um protocolo em comum que permitisse justamente essa conexão entre as jornadas. Alguma forma de realmente de comunicar as plataformas. A gente mesmo, nós nos integramos a outras plataformas? Sim. Mas é uma coisa ad hoc, não é com todo mundo, não é uma coisa tão fluida. Então, acho que o mercado um dia procurou isso, aí eu já pulo para outro ponto. Procurou fazer isso via o cookie, e quando a gente abre, né, quem tem experiência mais hands-on aqui sabe que é uma infinidade de tags embaixo do site, umas comunicando com a outra, o que, por vezes, acaba gerando impacto, também não é ideal, e a gente tem hoje 3 cenários no mercado que vão levar à derrubada disso. A gente tem a questão da legislação, a gente tem a questão cultural, de entendimento, né, da importância da privacidade, a gente tem a questão tecnológica também dos próprios browsers, caminhando para longe do cookie. Então, em algum momento, a gente sabe que esse protocolo temporário de comunicação de plataformas, que era o cookie, ele também vai ser derrubado. O que aumenta cada vez mais a importância da sua gestão first party. Uma tecla que eu bato muito quando eu estou em clientes, que alguns ainda entendem a DMP naquela visão de alguns anos antes, que era a DMP é comprar dados de terceiros. A DMP é eu comprar dados dados demográficos, dados socioeconômicos, e eu aplicar isso aqui na minha audiência. E a gente entende a DMP, a gente entende ela como uma ferramenta de gestão da sua audiência first party para torná-los acionáveis da maneira mais eficiente possível. Então, quando a gente evolui a tecnologia da DMP, e eu diria que a evolução da DMP é a CDP, e a nossa CDP sendo lançada em breve, agora até em outubro, muito por conta dessa evolução mesmo, por entender que você precisa ampliar esse entendimento do seu first party. Então, nesse sentido, a gente vê muitos clientes que já entendem isso, às vezes eles não chegam nem a perguntar dos dados de terceiros, pode até ser interessante, mas o interesse deles é como eu posso trazer dados de todas as minhas bases, como eles podem se comunicar e como é que eu posso torná-los acionáveis. Num olhar que não é mais só mídia, e aí um outro ponto de DMPs anteriores, a gente tinha um olhar só mídia, mas um olhar que não é mais só mídia. É um olhar também que vamos dizer, olhar não mais da aquisição, mas o olhar da retenção e da conversão. Ou seja, como é que eu apresento a melhor experiência para o meu cliente, como é que eu personalizo isso. É óbvio que a questão do tempo real passa por isso também, o que representa um desafio extra aí de integração entre sistemas, porque não é uma tarefa simples, né? Não é uma implementação simples, de gerar inteligência em tempo real, mas eu acredito que o mercado está, em termos de oferta tecnológica, do lado da oferta, acho que se caminha bem. Do lado da demanda, a gente está vendo aí uma maturidade crescente também dos clientes, mas a gente ainda encontra os níveis de maturidade de clientes que ainda estão buscando, até por estarem ainda no caminho, essa jornada de evolução, ainda estarem buscando melhorar a entrega de mídia deles, a clientes com entrega extremamente sofisticada como o iFood, né, que é baseado em volumes massivos de dados e tempo é a essência do negócio. Legal.
E até, né, o Terence, acho que ele falou um ponto legal aí, de que hoje, o coletar cookie, né, esse mundo está ficando mais cookieless, né, como alguns profissionais do mercado estão citando, né. Então, as empresas estão buscando aumentar o stack aí de coleta de dados first party, né, então, o próprio iFood, né, por exemplo, deve ter, né, uma stack de ferramentas ou de tecnologias aí que coleta dado de tudo quanto é lado, né, provavelmente, né, acho que o Augusto pode até explicar depois um pouco melhor, né. E, ao mesmo tempo, é o que você falou, né, a gente tem a LGPD, né, o GDPR, que já está em vigência, a LGPD que vai entrar ano que vem, aí começar entrar em vigor, que lida justamente com dados pessoais, né, dados first party, de certa forma, né, e aí tem essa parte aí também de gestão de consentimento, né, então, ao mesmo tempo que a gente está aumentando as stacks aí de dados first party, a gente também tem que ficar bem atento com as regulamentações, né, com as questões de privacidade, né. E aí eu acho que, por exemplo, no caso do iFood, enfim, empresas que o negócio é quase 100% digital, né, essa parte aí de gestão de consentimento vai ser uma coisa que todo mundo vai ter que se adequar, né. Eu sei que a Salesforce já tem alguns mecanismos aí que a gente consegue já coletar esses consentimentos, enfim, dentro para ter permissões para a gente atuar com essa base, né. Mas eu queria até escutar um pouco do Augusto, o que ele tem visto aí nessa parte de consentimento, o que o iFood tem feito nessa parte de gestão de privacidade, né? Porque é um assunto muito sensível para a gente, quando a gente está falando aí de dados first party, né? Principalmente o iFood, que trabalha, né, basicamente com dados de pedidos, dados financeiros aí. O iFood hoje ele tem um trabalho, enfim, significativo e muito grande para ser a referência do mercado digital de proteção de dados, LGPD, enfim, todas essas siglas que a gente conhece. Ele faz um trabalho para ser realmente o pioneiro, né? O primeiro e o que faz melhor de como cuidar não só do seu dado, mas da sua privacidade, o que você quer receber, o que você não quer, como você quer ser acionado. E acho que, como o Terence falou, nossa função do ponto de vista de comunicadores, enfim, de quem escolhe, quem busca, quem usa essas ferramentas de first party, é entender como entregar a melhor experiência de acordo com o que o usuário acha uma boa experiência, né? Porque, enfim, a experiência é boa ou ruim, depende de cada pessoa. Então tem aquela fotinho de algumas lojas de varejo que eles têm duas cestas, né? Uma preta e uma branca. A preta eu quero comprar sozinho e a branca eu preciso de ajuda para minha compra. Mas como que a gente faz isso acontecer no meio digital? Obviamente são esses dados que a gente tem, essa integração que a gente faz de comunicação, a gente personaliza a ponto de eu quero ser acionado ou não quero ser acionado, eu quero ser pouco acionado, muito acionado, eu quero receber ofertas. Então, assim, acho que faz parte da nossa responsabilidade do ponto de vista de anunciante, do ponto de vista de ferramenta, do ponto de vista de estrutura de dados, absorver essa informação e ser acionável, né? E realmente respeitar essas condições que o usuário traz para a gente. As ferramentas, as estruturas. O iFood tem, enfim, a gente trabalha com camadas gigantescas de dados crus que são tratados diariamente. Assim, são milhares e milhares de curadoria que ocorrem dessas bases, para a gente ter a melhor comunicação, para a gente entender um usuário ser ativo, para entender se um usuário deu um opt-out ou não, dependendo de volume X de comunicações que a gente faz com ele. Então, tudo isso acho que faz parte desse stack de obrigações que a gente tem do lado de anunciante e ferramenta, né? Legal. Terence, aí aproveitando esse assunto, principalmente você que lida bastante com DMPs, né? Nessa parte aí de gestão de audiências anônimas, de DMPs. Um movimento que a gente tem visto aí, que você até citou na sua fala, de que algumas plataformas de mídia, principalmente o Facebook e o Google, têm restringido cada vez mais essas ativações via DMPs, né? Via, né, enfim, essas plataformas de gestão de audiências, né? Cada vez mais a gente tem visto que a DMP, ela, né, comparada com um cenário de 4, 3 anos atrás, né, as integrações têm ficado um pouco mais dificultadas. O Facebook sempre dificultou, né, enfim, sempre foi uma relação difícil, mas o Google, né, tem começado também a caminhar para essa parte aí de mais, digamos, black box aí, né, de fechar no walled garden ali, né.
Na sua visão agora, falando um pouco de DMPs, né, principalmente que lida muito com essa parte de gestão de audiência, né, como a Salesforce, como você tem visto esses movimentos, né, das plataformas de mídia, e como que a DMP tem se ressignificado, né, porque a gente sabe que no mercado de tecnologia, né, tudo que a gente perde acaba se transformando em uma nova coisa, né, e acho que é até legal você passar uma perspectiva aí para a gente, né, de como a tecnologia, a DMP tem ressurgido, né, tem sido ressignificado de acordo com essas limitações que tem visto aí durante os anos. Eu vou separar primeiro entre as duas, porque são ambos parceiros da Salesforce, tanto o Facebook quanto o Google, mas eu vejo que eles têm uma abordagem que se transforma em limitações, mas vai muito da abordagem deles. Então, o Facebook, o que a gente recebe muito, o que a gente interage muito? É o interesse em como a gente fazer com que as APIs se comuniquem, ou seja, a informação que chega na nossa base, mas já registrada, ou seja, do usuário conhecido, do e-mail, que a gente seja capaz de cruzá-la com informações do Facebook. Seja vindo do nosso Sales Cloud, ou seja, realmente cruzar conversão de vendas com a ação feita no Facebook, seja no Marketing Cloud, aí tentando aí conectar e-mail e redes sociais. Então, qual que é a postura? Como é que a gente entende a postura Facebook? É uma postura de esses dados, eles vão transitar, a gente vai se comunicar desde que eles estejam sempre dentro do nosso Wallet Garden. Né? Ou seja, a gente vai complicar as saídas do Wallet Garden. Claro que existem maneiras, ainda baseadas em cookies, você captura um UTM, você sincroniza o seu pixel com o Facebook, mas a gente sabe que isso isso não é o ideal. A gente vai estar falando de 20%, 30% da população potencial. Então, é possível, mas o potencial de aquisição hoje é bem baixo. Quando a gente pensa em aquisição. Quando a gente pensa em conversão e retenção, já é outra história. O Google, ele caminha, de certa forma, ele tem uma parceria mais ampla, até porque ele tem uma suíte mais ampla de produtos. A gente precisa entender, de um lado, o Google Ads, YouTube, e de outro lado, a parte de programática. A parte de programática vai muito... Eu diria simples, a gente tem uma boa parceria, você consegue fazer esse tráfego de audiências, captura de dados em programática, ou seja, todo o lado ali do Google que ele está olhando, vamos dizer, display, né? Essa é uma integração muito simples e um tráfego de dados entre as plataformas muito simples. Né? A coisa complica um pouco mais quando a gente entra no Google Ads, no YouTube, que hoje também está limitado. Antes a gente enviava audiências, mas hoje está limitado também essa sincronização de pixels quando chega no site, o que, de novo, reduz a sua população potencial ali. Né? Você não consegue ir muito bem ali no mar aberto, mas a grande diferença é que a gente vê o Google caminhando para que, em algum momento, a gente consiga também usar o nosso próprio first party como ferramenta de ativação no Google. Não é algo que tem agora, mas a gente vê a tecnologia avançando nesse sentido, ou seja, em um universo cookieless, né, eu espero, o que se espera é que dentro da plataforma do Google a gente tem uma API, via essa API a gente comunica, a gente cria aí um match entre o meu first party e os IDs Google, e aí por meio disso eu continue realmente usando a plataforma da melhor maneira possível. Então, resumindo, eu vejo o Facebook mais ainda dentro daquele jardim fechado dele, o Google fechando portas, mas ao mesmo tempo abrindo de outro lado, né, abrindo outras portas por meio da tecnologia. Acabei me perdendo aqui, qual que era a continuidade? Era Google? A pergunta sobre DMPs, né? Como você trabalha bastante com DMPs, o que você tem visto aí de usos, né? Enfim, acho que até para o pessoal do webinar, Sim, saber os usos que a gente tem feito de DMPs. Sim, eu vou falar um negócio que é bem grosso modo assim, mas eu falo que a DMP é a grande oportunidade para o cliente se libertar de Google e Facebook. Então, falei aqui mais ou menos bem dos dois, mas por que Google e Facebook hoje são os principais? Você tem uma boa experiência de compra, a experiência de compra é fácil, especialmente para pequenos negócios, porque você tem alguns números, pode-se questionar se esses números são gerados, mas eles vão te prover números também, e ele não encontra isso da mesma forma em plataformas externas, seja porque elas não têm, seja porque é muito fragmentado. Se eu não quiser anunciar no Google, onde é que eu vou anunciar? Aí você vai ter uma infinidade de outras plataformas. Eu acho que a DMP, por trabalhar de forma concentradora, ou seja, concentrar, ser o eixo dessa interação,
ela dá aí para a empresa, e aí é uma plataforma mais robusta, então, vamos dizer, médias empresas para grandes, ela dá a oportunidade de olhar para esse mix de mídia dela e olhar, poxa, eu acho que 80% Facebook e Google está muito. Quem sabe eu, com a DMP, eu vou conseguir gerar inteligência suficiente para ter um desempenho tão bom em outras plataformas, em outras, seja plataformas concorrentes, como um Xandr, seja enviando diretamente para sites, mas traz aí ao cliente essa maior sofisticação na compra de mídia, saindo dessa duplinha. Acredito que esse é o principal ganho que pode se obter. Se a pessoa procura DMP e já foca, mas eu só faço mídia Google e Facebook, ela, de certa maneira, está indo contra o próprio propósito da DMP. Não, você tem que trazer a DMP para tentar ir um pouco além do que você já faz. Legal. E falando um pouco dessa subida de bases, né, você falou bastante dessa parte aí de a gente subir dados proprietários, né, para ativação no Google, no Facebook, né, e acabar caindo nos Wallet Gardens. Mas a gente tem visto aqui, pelo menos do lado da DP6, muito cliente subindo bases de CRM, principalmente, nas DMPs, né, para buscar, né, fazer, eu acho que o que você está falando, né, de diversificar aí as ativações, né, e atingir esse público proprietário dentro dessas mídias, né, que são mais, digamos, diversificadas, digamos assim, né. Como você tem visto aí na Salesforce, né, dentro dos parceiros da Salesforce, como que tem feito essa subida, né? Eu queria que você falasse um pouco de casos de uso, né? Principalmente no que você tem visto sobre subida de dados PII, principalmente, né? E os cuidados que a gente tem de subir esses dados PII dentro de uma DMP ou dentro de qualquer plataforma de mídia. Na verdade, a gente vê esse uso frequente. A gente tem clientes hoje que basicamente trabalham só com a subida de base da base de dados deles. Né? Óbvio que aí, na integração de plataformas, o primeiro passo é nós certificarmos que a gente está atribuindo cookies a esses dados primários, ao first party, ou que a gente consiga conectá-los. O caso de uso mais comum, no fim, os dois casos de uso mais comuns, eles são relacionados, seja lookalike, então são clientes que vão subir a base de um perfil que ele tenha selecionado, seja o perfil de clientes premium, seja o perfil de clientes que converteram no último mês. Então ele sobe essa base, ele gera um lookalike para dar continuidade a essa questão da aquisição. Um segundo caso de uso é justamente o enriquecimento da informação sobre o cliente web a partir da base de dados do próprio cliente, ou seja, na base de dados dele ele vai ter diversas informações que não estão online. Informações sobre qual é o plano do cliente, ou quantas vezes ele comprou, são informações muito detalhadas do cliente, informações de CRM, que ele consegue também subir e aí criar segmentos mais sofisticados, criar um target mais sofisticado, a partir dessa conexão entre essas informações. Há que se ter, claro, o cuidado. Na DMP, a gente só aceita informações PII, desde que venham encriptadas, SHA-256 de preferência. Tá? E um outro uso que a gente tem visto também, a partir dessa subida de base, não é a subida das bases, mas é a extração dos dados. Então, clientes que têm times bons de data science, times grandes de data science, a DMP, ela extrai, ela exporta, todos os dias você tem todos os arquivos RAW de todos os dados sendo capturados na DMP. Então, você vai ter, por exemplo, um cookie que está vinculado a um e-mail, lógico, encriptado, mas que te permite fazer essa reidentificação, que está vinculado a todos os dados que já foram capturados. Né? Então, equipes de data science conseguem pegar e fazer os mais diversos cruzamentos a partir dessas informações, e eles retornam essas informações para a DMP. Então, eles fazem uma modelagem baseada nos dados extraídos, cruzam isso com outras informações, volta, você tanto pode subir uma base de dados, quanto você já pode subir a sua audiência já modelada, né, na DMP para ativação. Então, clientes já mais experientes, de uso mais sofisticado, que a gente tem visto se antes o uso da DMP ficava exclusivamente com o pessoal de mídia, depois a gente expandiu para CRM e marketing, a gente vê o time de data science se envolvendo cada vez mais também, vendo que tipo de informação ele pode buscar e levar de volta para a DMP. E aí eu queria até dar só um adendo na questão do LGPD, e acho que foi bem mencionado, você falar em gestão de consentimento, que eu acho que o pessoal pensa em LGPD como vou capturar o opt-in, não se trata disso, né? Se trata justamente de fazer essa gestão do consentimento e isso não te dá direito
a tudo. Você gerar uma ótima experiência a partir dessa autorização é que é fundamental. Legal. E até esse ponto de gestão de consentimento, né, aqui na DPC, nessa nossa área que a gente trabalha, de CDM, a gente tem que começar, a gente tem uma consultoria jurídica que está nos ajudando, porque como a gente lida muito com dados pessoais, PII, né, principalmente gestão de first party, a gente precisa ter essa garantia de que os dados que a gente está trabalhando, elas estão dentro dessa regulamentação, e também se a gente tem autorização, né, também, de como é o nosso papel enquanto fornecedor, enquanto consultoria, do trabalho dos dados PII do cliente, né, então a gente tem uma consultoria jurídica aí que tem ajudado a gente, e eu tenho visto que muitas plataformas como Salesforce, enfim, Adobe, Oracle, enfim, e as outras stacks, têm desenvolvido soluções nesse sentido aí de gestão de consentimento para ajudar, né, inclusive o próprio cliente a fazer essa gestão. Aí eu queria só adicionar uma pergunta para o Augusto. Augusto, o Terence ele falou bastante sobre essa parte aí, né, dos casos de uso, né? Ele citou até o lookalike aí, que, enfim, para quem não conhece, o lookalike em português a gente chama de público similar, que é basicamente a técnica de você pegar um cluster, né, pegar um grupo de pessoas, de audiência que você julga qualificado por algum motivo e fazer, né, pedir para o algoritmo das plataformas de mídia achar outros usuários com características similares, né. E no papo ontem de alinhamento com o Augusto, ele estava explicando um pouco que o lookalike, né, o recurso de público similar é bastante usado lá no iFood, tanto para aquisição quanto para retenção, né? Então, tanto para adquirir novos clientes, quanto também para reter os novos clientes. Augusto, você explica para a gente um pouco, né, de como o iFood tem trabalhado esses lookalikes aí, né, principalmente se dividindo essa parte de aquisição, de retenção, e principalmente o papel do data science aí nessa formulação dessa audiência. Sim. Dentro do iFood a gente usa muito isso, até para entender, acho que a conexão está meio ruim, mas até para entender o comportamento, como eu disse no começo, né? O comportamento que a gente gostaria que todos os clientes tivessem, ele já existe dentro da plataforma. Então, a gente já sabe quais são os usuários que mais retêm, a gente sabe quais que foram a melhor maneira de aquisição, seja ela menos custosa ou mais rápida, quais são os usuários que têm a maior frequência. Então, a gente já sabe, já encontra esse comportamento dentro da plataforma. Então, a gente tenta traduzir constantemente esse volume de dados, esse volume de insights em acionáveis para campanhas. Então, se eu sei qual foi a melhor maneira que o usuário entrou, seja por forma de um cupom, seja por promoções, seja algum tipo de prato específico, períodos, né, almoço, jantar, café da manhã, seja até pela tecnologia de celular que ele está utilizando, a gente entende que tem inúmeros sinais no meio disso tudo que a gente pode buscar, tanto para aquisição quanto para retenção, né? Então, se eu tenho usuários que eu sei que eles estão dando churn na plataforma, estão parando de pedir, a gente constantemente está entendendo por que isso está acontecendo. A gente olha para quem já faz, olha para quem ainda não faz, entende a diferença entre os dois e torna esse insight acionável fazendo toda essa conexão, né? Daquela volume massivo de dados crus, da curadoria deles, da análise desses dados, do insight acionável e de trazer isso para dentro de uma plataforma. Seja para acionar eles via CRM, então buscar com esses sinais usuários que já estão na plataforma e acionar eles, seja para fazer uma conexão, por exemplo, com o Google, com o Facebook ou outras plataformas de mídia via uma DMP, como o Terence comentou, e buscar eles na rede, né? Buscar essas características, esses sinais, para a gente saber que tem uma maior propensão de compra. Então, acho que isso é fundamental e é o que a gente faz diariamente. A equipe de Data Science e os nossos queridos cientistas de dados lá no iFood, eles conseguem fazer isso exponencialmente, né? Então, a gente sabe que a nossa capacidade de análise, de olhar sinais, ela é limitada a um número específico, a gente consegue tratar segmentações iniciais, então, a gente trata 1, 2 ou 3 sinais numa campanha, que a gente já sabe isso cria uma variedade de públicos gigantesca, mas a equipe de Data Science acho que chega para captar 50, 60, 100, 200, 1000, enfim, uma infinidade de sinais para traduzir em modelos que a gente consegue segmentar melhor. E, de novo, né, eles traduzem esse modelo, acho que como o Terence comentou, numa DMP eles conseguem baixar esses dados, dentro do iFood consegue acessar esses dados, criar esses modelos e
trazer para dentro das plataformas acionáveis. Então, seja trazer para dentro de um modelo de CRM, seja para trazer para dentro de Google ou Facebook, a gente consegue criar essa segmentação no nível muito mais avançado, né? Consegue trabalhar com, enfim, milhões de dados ao mesmo tempo, buscando sempre a melhor aquisição, buscando sempre a melhor retenção. Então, se antigamente a gente pensava em 3, 4 sinais para fazer uma captação de um cliente, fazer aquisição ou fazer uma retenção, acho que a ciência de dados para o marketing está chegando para transformar isso num número exponencial, né? Então, é um trabalho que a gente está fazendo, de novo, diariamente. Como é que a gente avança isso? Como é que a gente deixa de fazer a coisa o menos manual possível, mais machine learning e coisas do tipo possível, né? Como é que a gente avança cada vez mais, e isso só vai ajudar, óbvio, a criar uma experiência personalizável, né? Criar uma experiência ideal para o consumidor. A gente entende que, às vezes, um volume de push, um volume de comunicação, se o consumidor gosta daquele push mais engraçado, gosta do push mais promocional, a gente sabe que o iFood ele é um super destaque até por conta da brincadeira que ocorre no push, mas até isso a gente tenta aplicar a ciência de dados em cima. Legal. Eu acho que todo esse pacotão é super importante, né? Legal. E até você falou um ponto que eu acho que é bacana, que, né, essa área aqui que eu tô liderando aqui na DPC de audiência, a gente tem muita sinergia com data science mesmo, né? Principalmente você falou, porque a gente precisa olhar muitas variáveis de dados do consumidor, a gente joga tudo isso numa cloud, enfim, para a gente fazer os cruzamentos, as modelagens, e depois também a tubulação para ativação, né, que o Terence já falou aí, de Facebook, Google, como entender as APIs, e como a gente joga essas audiências para serem ativadas ali, né. Então, é até legal o que você falou, porque a nossa área de data science, realmente a gente tem esse trabalho de ajudar o cliente a olhar os dados que ele tem, juntar, e como isso vai se transformar numa audiência otimizada, que vai impactar aí numa economia de mídia, numa economia aí no potencial de mídia, né? Aí vamos passando para as perguntas aqui. A gente tem uma pergunta aqui da Alice, acho que serve tanto para o Terence quanto para o Augusto, né? Como as pequenas e médias empresas podem se preparar para esse cenário, onde uma estratégia Customer-Centric Data será essencial para o marketing digital, né? Eu acho que até o Terence pode ajudar a gente a responder essa pergunta, né? Que ele já lida com toda a carreira dele aí, trabalhando com Customer Data. Terence, como você enxerga aí? Como é que a pequena e a média empresa aí pode se preparar para esse cenário aí, né, de first party? Essa é uma ótima pergunta, porque a gente discute muito, nessa discussão a gente acaba deixando de lado justamente as pequenas e médias, né? Com risco de parecer bem simplório mesmo, eu acho que a pequena e média empresa, algumas elas vão atrás, e era o que elas faziam, elas iam atrás do social media, né? Fala, poxa, eu preciso de um social media. Eu acho que elas precisam agora de uma outra figura, e essa pessoa entendendo as limitações e aí a estrutura, que aí a gente vai ter uma diversidade muito maior nas pequenas e médias empresas, ela precisa ir atrás do seu data scientist, do seu cientista de dados, hoje uma pessoa que represente isso, uma pessoa que vai avaliar o que hoje ele tem de dados dentro da pequena e média empresa, pode ser muito ou não, identificar qual que é o melhor ambiente onde eles precisam estar, né, e com isso identificar qual que é a melhor ferramenta, tá? Se realmente Facebook, se é Google, se cabe a DMP é uma ferramenta cara, mas existem ferramentas que entregam parte do serviço para um valor menor. Então, eu acho que uma estratégia, não adianta a gente falar que a gente vai implementar uma estratégia customer-centric, resumindo, sem ter alguém que lidere isso. Então, e esse alguém não seria o dono da empresa ou alguém que já está lá. Acho que passa realmente por olhar para a estrutura interna, ver, entender, trazer alguém para poder pensar isso, né? E eu falei do social media porque ele é o equivalente ao social media no seguinte sentido, que quando a pessoa pensou que precisa de social media, ela pensou que ela precisa de alguém que me ajude a comunicar com o meu público. De certa forma, que ela precisa agora de alguém que a ajude a entender o seu público e aí talvez até atuar em conjunto com essa outra figura. Legal. Augusto, você trabalhou em agência já também, né? Deve ter lidado aí com uma diversidade de clientes aí, de tamanhos, de maturidades, né? Como que você enxerga essa questão aí, né? Como é que você
quais os caminhos aí que você enxerga para trabalhar melhor esses dados first party em pequenas e médias? Enfim, acho que o Terence falou muito bem a questão de ter uma pessoa responsável por isso. Enfim, eu já troquei com clientes que, desde das pequenas, que tinham pouco investimento em publicidade como um todo, quanto mais social, media, compra, CRM, coisas mais avançadas, até como o iFood que eu estou hoje. Acho que de uma forma também, vou super simplificar aqui, tem que ter uma pessoa dentro da empresa que a meta dela é fazer isso acontecer e depende... a única função dela é essa, porque a gente sabe que muitas vezes uma pequena, uma média empresa, seja, por exemplo, um restaurante, ou seja, por exemplo, uma empresa de catering, tudo que eu falo é comida, né, que o iFood me colocou assim, mas seja uma empresa que trabalha com venda, revendas ou coisas do tipo, tá toda uma estrutura em volta daquele produto que eles entregam, né, seja a própria refeição, seja o produto que vende ou revende ou que produz. Você tem uma pessoa que o foco dela não está nisso, o foco dela está destacado e tá, a única preocupação, as metas dela, como ela vai funcionar, é entender melhor o meu cliente. E da mesma maneira que o tamanho das empresas influencia muito, então uma empresa de grande porte, como era, por exemplo, a TAM, onde eu trabalhava, como é o próprio iFood, a gente tem ferramentas e acionáveis muito diferentes de empresas menores. Então, a empresa menor ela tem que entender que talvez o banco de dados dela seja uma coisa mais simples, uma coisa não tão robusta, o acesso aos dados e a própria modelagem dos dados e o uso deles. Então, eles não vão, com certeza, no primeiro ano, começar a pensar em uma ciência de dados. Talvez ele comece a pensar muito mais em uma estrutura de como absorver esses dados, porque não adianta a gente estar pensando em modelagem, fazer um processo de aprendizado de máquina e coisas do tipo, enquanto a estrutura de dados ainda está muito crua, está pouco otimizada, está muito dividida, ou às vezes nem existe. Então, acho que o primeiro passo, ele está respondendo ali, como que elas podem se preparar? Estruturando seus dados, não pensando na ciência, não pensando em como eu vou acionar. Antes de tudo isso, seu dado está estruturado, é um dado de boa qualidade, você tem as informações que você precisa, eles estão de acordo com as legislações, obviamente, então acho que esse é o primeiro passo. E aí, mais para frente, você vai evoluindo cada vez mais, né? Seja nas análises de dados, seja eles serem acionáveis ou não, acho que tem bastante coisa nesse meio do caminho. Legal. E até dando meus 2 cents aí, eu acho assim que os fundamentos da coleta do first party servem também para o pequeno e médio. Então, por exemplo, o Terence deu o exemplo da rede social. Querendo ou não, os dados de rede social são do Facebook, né? Apesar de ter a minha página ali, os dados que estão sendo coletados são do Facebook, né? Eu faço acesso ali para ver como é que tá as coisas, enfim. Como é que eu transformo essa audiência da rede social em um dado meu, que eu tenha propriedade, que eu possa ativar aonde eu quiser? Por exemplo, aí tem técnicas de inbound. Cadastro, você gerar um lead, você gera um webinar, por exemplo, igual esse, ou você gera um e-book, enfim, qualquer coisa, que o usuário te dá o cadastro dele, né? Então aí esse dado acaba sendo seu, então você está passando essa transição do dado da rede social para você, né, para a sua propriedade, para o seu cadastro, e aí você ativa ele aonde você quiser, né, no e-mail, SMS, se tiver essa tecnologia, enfim, né. Então eu acho que um fundamento que tem de dados first party, que muitas empresas, inclusive grandes, acabam não aplicando, mas estão investindo nisso, é ampliar a coleta de dados first party. E quando eu falo de first party, é no sentido desse dado ser meu, né, eu coletar esse dado para mim e eu poder ativar ele em outros canais. Quando eu não faço isso numa rede social, eu estou lá só interagindo lá no Facebook, no Instagram, enfim, esse dado não é meu, né? Eu estou interagindo com a pessoa, mas o dado é do Facebook. Como é que eu transformo aquele dado, aquele usuário, os dados daquele usuário para mim? Aí você tem que pensar essa estratégia de aquisição de cadastros, né? Aquisição de dados, né? E muitas empresas fazem isso, né? Então, quando, por exemplo, o iFood, você cria uma conta lá no iFood, o iFood está coletando aquele dado first party para ele, né? A Salesforce tem uma N ferramentas que ajudam a gente a fazer isso, né? O próprio CRM da Salesforce já tem módulos para a gente criar landing page, para criar toda essa tubulação para que o cadastro vá para a minha base, né? Então, essas técnicas de inbound, enfim, tudo que você tem que pensar, aí deixando a dica aí para a Alice, você pensar em como eu transformo todos esses dados que estão circulando dos usuários para que eles venham para mim, né? Venha para mim, aí pode ser no Excel, por exemplo, numa nuvem, né? O Google Cloud, BigQuery, enfim, qualquer coisa que seja seu, que você possa ativar isso em outro canal. Porque esse dado é seu.
Se o Facebook morrer, por exemplo, agora, acho que uma pergunta bem simplória é: Facebook morreu, eu tenho os dados dos meus usuários, sim ou não? Se eu não tenho, é porque o dado não era meu. Se eu tenho, aí beleza, o Facebook pode morrer Google, sei lá, qualquer coisa, que esse dado também eu já tenho ali e eu posso usar de alguma forma. Gente, acabou o nosso tempo aqui. Conseguiu responder uma pergunta aí, acho que foi inclusive uma boa pergunta aí da Alice. Queria agradecer aí, então, de novo, o Terence pelo tempo aí. Terence, obrigado. Salesforce está grande parceira nossa aí, junto com a DP6, nessa parte de gestão de audiência. A gente vai, e também está fazendo os projetos junto aí. Então, obrigado, Terence, aí pelo tempo, e obrigado pela Salesforce aí pelo apoio também. Obrigado, Gabriel. Obrigado. E, Augusto, obrigado aí pelo seu tempo também, pela compartilhar essas experiências aí no iFood. Muito obrigado mesmo pelo tempo aí. Obrigado, Gabriel. Valeu, Ishida, obrigado pelo convite. Juliana, rapidinho. Tamo junto. Oi. Só respondendo a Juliana aqui rapidinho, que eu vi aqui. Juliana, consegue sim, tá? Acesso FTP entre ferramentas. E para a Érica, sim, tem que pensar que em termos de LGPD, que todas as ferramentas são gated, só começa a capturar depois do opt-in. Basicamente isso. Boa, valeu, Terence, pela resposta aí. Galera, muito obrigado aí pela audiência, aí pelo webinar. Obrigado novamente, Augusto e Terence aí. E fiquem ligados aí nas redes sociais da DP6, que esses live contents aí a gente está fazendo com uma boa frequência. Então fiquem ligados aí de diversos temas aí, tá bom? Valeu, galera. Obrigado, Terence. Valeu, Augusto. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.